O tema da nossa mensagem é: a mulher cristã deve ser decidida. E o nosso texto bíblico vai estar em Esther, capítulo 4, e o versículo 13 e 14. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus foram mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Quem sabe não foi para um momento como este que Deus permitiu que você vivesse essa situação? Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus lhe preparou para enfrentar essa dificuldade? Quem sabe se você não é a mulher para ocupar esse posto de liderança? Quem sabe se você não é a mulher para assumir esse emprego que buscou há tanto tempo? Quem sabe se você não é a mulher que para esse tempo Deus te levantou para conseguir a estabilidade da sua casa, a estabilidade emocional dos filhos, a estabilidade emocional do marido, a estabilidade emocional no ministério? Quem sabe se para esse tempo Deus não lhe colocou nesse lugar? Tem algumas coisas bem básicas no livro de Esther, e a gente não vamos nos deter naquilo que sempre ouvimos ser ministrado e que sempre tem algo novo para a gente. Mas como é uma reflexão para não cansar você, na hora que você estiver disponível para ouvir, eu quero entrar com você com algumas coisas, lhe lembrando algumas coisas. A primeira delas, Esther era judia. E quando Mardoqueu dá essa informação a Esther, bota ela num canto de parede, como a gente chama aqui puro nordestino, você ficou sem saída. Por quê? Porque Esther era judia, Esther era o governo persa, Esther estava casada com o rei Assuero, o poderoso Assuero, rei da Pérsia, um reinado muito grande da Etiópia à Índia, um poderio imenso, poder de vida e morte sobre as pessoas. As circunstâncias do casamento de Esther foi exatamente pelo poder que Assuero exercia sobre todas as coisas, inclusive sobre Vasti, que era a sua mulher. Você sabe como se deu? Ele fez uma festa e, já meio pra lá de alegre, manda buscar Vasti para desfilar diante dos amigos deles, e Vasti se recusou a fazer e por isso foi destituída do trono. E entra Esther. Esse é o processo do trabalhar de Deus. Você está vendo que desde a palavra de introdução, o Senhor está mostrando que tem uma restituição, que tem uma bênção, que tem uma transformação, que tem algo muito grande para você, desde que você decida, mulher cristã, a seguir esses passos. Não é por casualidade. Ela era estrangeira, Esther. Quando chegou, seu nome era Hadassa. Quando chegou na Pérsia, lá colocaram como Esther. Ela era estrangeira, órfã, criada pelo tio, quer dizer,
todas as condições desfavoráveis. Eu não sei se as suas condições hoje, nessa segunda-feira, nesse dia 25 de janeiro de 2020, ainda estão desfavoráveis para a perspectiva do novo ano que se iniciou na sua vida agora. Eu não sei se você vê tudo negativado, mas eu quero que você entenda que Deus trabalha enquanto você dorme. Deus trabalha, a Bíblia diz, e o profeta Isaías enche o peito no capítulo 64 e o versículo 4. Desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalhe em favor daquele que nele espera. Deus trabalha, faz o impossível, e eu e você temos que ser decididas para tomar a decisão na hora certa. Pode não ser o que nós queremos fazer, pode não ser o que é convencional, mas o Espírito de Deus vai lhe dirigir e a decisão tomada vai ser de glória para a sua vida. Da história de Esté, nós vamos tirar nessa manhã 3 lições importantes. 3 lições. A primeira delas é que Esté teve coragem. Uma mulher decidida, ela é corajosa. O que foi que aconteceu? O decreto estava dado para se matar, estabelecido um dia para se matar todos os judeus que fizessem parte ou que vivessem no grande império persa. O malvado Amã tinha preparado toda a trama, porque ele se sentia incomodado pela presença de Mardoqueu, o tio de Esté. Ambos, Mardoqueu e Esté, tementes a Deus Jeová. Esté já estava no palácio, já havia passado todo o processo de cuidados do edital para substituir Vasti. Quer dizer, todos os passos tinham sido dados, e a Bíblia diz que quando Esté se apresenta a Assuero amou a Esté, e quando amou a Esté, a fez rainha. Então Esté já era rainha, mas até então Esté não tinha declarado quem ela era, a sua descendência. É verdade que muitos amigos, muitos empregados, as servas delas, muita gente já sabia que Esté era judia. Então, quando o edital sai com a data estabelecida, porque Amã prepara e o rei sela, Mardoqueu então vai a Esté. É por isso que ele usa esse texto. Porque quando ele vai a Esté, ele diz a Esté: olha, Esté, esse é o problema que está acontecendo. O malvado Amã, o ímpio Amã, convenceu o rei a assinar o decreto, e agora já estão em todas as províncias. Há um dia estabelecido para a morte e o desaparecimento total dos judeus. Amã acreditava que podia fazer. Então Mardoqueu disse: chegou a sua hora, Esté, de você interceder junto ao rei. Esté diz: mas a lei dos medos e persas diz que qualquer pessoa, inclusive a rainha, não deve entrar na presença do rei sem ser chamada. E fazem exatamente 30 dias que o rei não me chama. Muito bem. Mardoqueu disse: muito bem. É aqui que ele diz: se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Por que Mardoqueu tinha tanta certeza que alívio e livramento viria de outra parte para os judeus? Por quê? Porque tinha a promessa
da descendência da tribo de Judá, nasceria o Salvador do mundo. Então ninguém destruiria completamente os judeus, porque a estrela de Jacó brilharia e salvaria a humanidade e reconectaria com Deus. Olha que coisa grandiosa, a revelação de Mardoqueu nesse livro. Esse é um livro que não tem a palavra Deus, mas todos os ensinamentos dirigidos, focados e alinhados com a vontade e com a direção de Deus. E aí, quando ele diz isso, ele vai e faz a inquisição a ela e e joga a carga para ela. Quem sabe se para essa ocasião Deus não é que você chegou aqui? Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à sua posição? Então Esther decide. Aleluia. É hora de você decidir. E aí é quando Esther diz: eu vou. Reúno minhas mulheres durante 3 dias, jejum e oro. A Bíblia diz jejum, mas o jejum está sempre ligado à oração. E você, Mardoqueu, reúna todos os judeus que estão em Susa e mande-os jejumar. E aí ela toma a decisão de coragem para viver ou para morrer. Eu vou à presença do rei. Não era uma decisão de coitadinha, não era uma decisão de sofredora, não era uma decisão de vítima. Eu não tenho o que fazer, eu fui pressionada. Não! Era a decisão de uma mulher cristã que conhecia o Deus de Israel e que entendeu a partir daquele momento que para aquele tempo Deus a tinha colocado naquele lugar de rainha. E ela toma e ela tem coragem e entra na presença do rei. Ela não fugiu de interceder pelo seu povo. Ao contrário, ela foi corajosa e se levantou pelos judeus. Menino, que coisa linda! Você se lembra de Débora, né? Quando Débora diz lá no capítulo 5, as aldeias estavam desertas em Israel, até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. E agora Esther diz: eu não vou fugir ao meu chamado, eu vou interceder. Não é por mim, não é pelo meu trono, não é pela minha coroa, não é pelo meu bem-estar. Não, eu me levanto pelo meu povo. É hora, mulher decidida, de você se levantar em favor da sua família, em favor da sua nação, em favor dos seus projetos, em favor dos seus sonhos, em favor da sua realização. Tenha coragem. Isso podia custar a morte para Esther, mas não impediu o que ela havia sido, o que Mardoqueu lhe havia dito e o que ela estava acreditando que era o momento da vida dela. Esther era obediente, honrava seus líderes, honrava seu povo e honrou a Mardoqueu, que a criou e que a ensinou no caminho do Senhor. Toda mulher decidida, ela é corajosa, mas ela é obediente, ela é disciplinada e ela tem o ouvido sensível a ouvir a vontade de Deus. A segunda coisa, ela tinha sabedoria. Esther não foi impulsiva, Esther não foi atrevida, ela esperou o momento certo. Ela não falou no primeiro momento que foi a presença do rei, ela não falou no primeiro banquete que deu. Você sabe, né? Quando ela se apresenta, ela vestiu as vestes reais, as vestes que tinham encantado a Assuero, e quando Assuero viu, levantou o cetro e Esther entrou. Esther já sabia, estava com toda a carga. A mulher cristã decidida tem equilíbrio emocional.
ela não é destrambelhada, desculpe a palavra, ela não é estressada, ela não é impulsiva, ela é assertiva, ela espera o momento certo para falar. Ela chegou e lançou-se aos pés de Assuero. Ela podia ter dito: malvado Amã, quer destruir o meu povo. Não era o momento. A Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. Então espere o momento certo. Você é decidida, mas espere o momento certo para falar. Não tenha pressa. E ela fez o quê? Convidou para um banquete. E a estratégia da mulher. A gente não diz assim, não há um provérbio que diz que a mulher tem o sexto sentido funcionando? É que Deus nos deu essa capacidade. Então ela diz ao rei: chama Amã para o banquete. Lançou a isca e o rei Assuero, o poderoso rei Assuero, saiu em favor de Esté e convida Amã. Seu comportamento demonstra a grande dependência e dispensação de ouvir a voz de Deus. Nenhuma pessoa apressada, nenhuma mulher precipitada escuta a voz do Senhor. Seja paciente, corra com paciência, espere com paciência, aguarde a resposta do Senhor, porque o tempo de Deus é perfeito na sua vida e você verá a bênção do Senhor na terra dos viventes. Primeiro, ela foi corajosa, enfrentou. Depois, ela teve sabedoria, esperou o momento para falar. E por último, a terceira lição que a gente aprende nesse dia, ela foi humilde. Humildade. Mesmo sendo rainha, Esté demonstrou obediência a Deus e honra ao seu primo e a Deus. Louvado seja Deus. Imagine quantas pessoas falariam: deixa de ser besta, vá não faça isso não. Por que você tem que se meter nesse problema? Não dizem isso? É um problema dele, deixe que resolve. Por que você vai aconselhar? Por que você vai orar? Por que você vai jejuar por essa pessoa? Aí você vai dizer: porque eu sou uma mulher que escuto a voz de Deus e honro a minha companheira, a minha amiga, a minha mãe, a minha sogra, a minha líder, a minha pastora, que é tão mulher quanto eu, e precisamos demonstrar humildade, porque humildade não se escreve na testa, eu sou humilde. Humildade não se enche a boca, eu sou humilde. Humildade é resultado das virtudes do Espírito de Deus na vida da mulher cristã decidida. Ela não é egocêntrica, ela não pensa só nela. Não, a história teria sido completamente diferente se Esté tivesse sido egocêntrica. Muito pelo contrário, ela teve sua identidade muito bem definida em Deus e sabia a sua posição de rainha e sabia que para aquele momento Deus a tinha colocado. A história de Esté é para a gente um grande exemplo de paciência, de intercessora, de mulher sábia e um grande exemplo que podemos seguir nas crises e nas provações. Não desista, seja decidida, vai enfrentar, vai ser difícil, apareceu muitos obstáculos, mas tenha a humildade de ir seguindo passo a passo o que a Bíblia lhe orienta, o que a sua mentora lhe orienta. Aprenda, nós estudamos sobre mentoria, que a Bíblia diz sobre aconselhamento e discipulado, que a Bíblia diz que aonde há conselho, os planos prevalecem, que aonde há conselhos, há segurança. Então tenha humildade de saber que você não sabe tudo e que você precisa da orientação do tio, do primo, do amigo, da amiga, e em
entenda que esse relacionamento faz você desfrutar da sua vida como mulher cristã. Que o exemplo de Esther na coragem, na sabedoria e na humildade, ainda nos dias de hoje, são tão reais para as nossas vidas. Esther nos traz grande ensinamento, principalmente como devemos confiar em Deus, na sua soberania, e como devemos estar prontos para servir aos demais, e como devemos estar prontas para ouvir o seu chamado, ou a sua posição, mulher, o seu dinheiro ou a falta do seu dinheiro, as suas necessidades ou as suas abastanças, não lhe impede de você ser corajosa, ter sabedoria e ter humildade para alinhar os seus objetivos à vontade de Deus e viver como mulher cristã uma vida decidida. Seja decidida nessa manhã, não vacile mais. Se tinha dúvidas para tomar uma decisão, agora é hora de você se posicionar e, como Esther, dizer: para viver ou para morrer, eu vou à presença do meu Deus, ouvir a sua voz e permitir que a sua soberana vontade seja cumprida na minha vida. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Que cada mulher que me escuta possa ser decidida nas questões pequenas e decidida nas questões que parecem ser tão grandes, mas com a sabedoria, com a coragem e com a humildade que a tua palavra, que a tua vontade requer de cada uma dessas mulheres. Eu as abençoo no teu nome. Amém, amém e amém.